Boa tarde. Boa tarde. Hoje, dia 11 de fevereiro de 2025, eu sou o professor Ricardo Pássaro Henck, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 8º ano do ensino fundamental dos anos finais, e os alunos que estão presentes hoje são eles: a Natiene, a Ana Heloísa, a Maria Eduarda, o Isaac, a Jamile, o Igor, o Vinícius, o Rafael, o Antônio, o Cauã e o Diego. Os demais alunos, por um motivo ou outro, faltaram hoje, porém toda a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henck, onde é enviado o link através de lista de transmissão a todos os alunos, os que estão presentes e os ausentes. Os presentes podem rever a aula na hora de fazer a tarefa São Paulo, e os ausentes podem fazer a atividade e registrar no livro ou no caderno e depois apresentar ao professor para compensar a ausência, para não ser prejudicado no final do bimestre. Aula número 4 do primeiro bimestre, do volume 1. Tema da aula de hoje: resolução de problemas com números racionais, parte 1. Conteúdos: resolução de problemas de adição e subtração de números racionais, forma fracionária, forma decimal, números positivos, números negativos. Objetivos: resolver problemas de adição e subtração de números racionais na forma fracionária e na forma decimal. Ana, vamos prestar atenção. Para começar, todo mundo prestando atenção, hein? Gabriela ganhou uma barra de chocolate e comeu aos poucos ao longo da semana. Ela comeu 1/10 na segunda-feira, 2/10 na quinta-feira, 4/10 no sábado. Que fração da barra de chocolate Gabriela comeu ao total? Quem sabe me dizer? Qual é a fração da barra que Gabriela comeu ao total? Igor, responde para mim, já que você está conversando aí. Quantos que dá, Igor? Quantos que dá aí? Você está conversando, você já deve ter resolvido. Não sei. Então senta aqui na frente. Não deu certo você ficar aí. Alguém sabe me dizer quantos que dá? 1/10 na segunda-feira, 2/10 na quinta e 4/10 no sábado. Oi? 7/10. Será que o Cauã acertou? Sim. O chocolate foi dividido em 10 partes e todas as frações têm o mesmo denominador, não tem? Então vai ser a parte de baixo 10 mesmo, certinho. Se ela comeu 1... ele vai ficar pisca nessa televisão aqui. Se ela comeu 1, depois mais 2, quantos pedaços ela já comeu? Quantos décimos? 3/10. Com mais 4/10, 7/10. Parabéns, então. Muito bem. É isso mesmo. Se eu fosse montar a conta, ficaria 1/10 mais 2/10 mais 4/10. Denominadores iguais, eu mantenho o denominador e somo as partes de cima. 1 mais 2 mais 4, 7. Parabéns. Vamos lá. Somando os chocolates. Que fração da barra de chocolate Gabriela comeu ao total? Então, 1/10, 2/10 e 4/10, mantenho o denominador, somo as partes de cima e realmente dá 7/10. Próximo. Foco no conteúdo. Quando os denominadores das frações são iguais, basta somar os numeradores e manter o denominador. Foi o que o Cauã fez ali, né? Ele olhou, e aqui nesse desenho, repare o seguinte: se eu pegasse um desenho em branco, eu ia pôr 2 vermelhos aqui, que é o 2/4, ia pegar esse 1/4 e ia pintar ali. Como que ficou?
A imagem continuou dividida em 4 partes. Quantas partes ficaram pintadas? 3. Então, quando você tem 1/4 mais 2/4, mantém o denominador e soma os numeradores. 1 mais 2, 3/4. Tá piscando muito a tela, né? Olha lá. Foco no conteúdo. A adição de frações com denominadores diferentes. Como que a gente faz quando o denominador é diferente? Quando os denominadores denominadores das frações são diferentes, precisamos seguir 2 passos. Veja. Então o que acontece? Reparou que aqui é 1/4 e o outro lá é 5/8? Se eu perceber, o que ocupa o espaço de 1/4 é o mesmo que ocupa o espaço de 2/8. O que isso quer dizer? Quer dizer que são 1/4. Epa! 1/4 é igual, quando eu multiplico de cima ou de baixo pelo mesmo número, vai dar uma fração equivalente. 1/4 é igual 1 vezes 2, 2. 4 vezes 2, 8. Então, 1/4 é a mesma coisa que 2/8. Então, eu troco essa fração de 1/4 para 2/8. 2/8 mais 5/8 igual. Agora que os denominadores estão iguais, mantém o denominador 8 e soma os numeradores. Quantos que dá 2 mais 5? 7. Então aqui ficou 7/8. Repare, se eu transportar esse laranja, que é a mesma coisa que 2/8 para cá, no desenho fica fácil de entender. Ao total, a imagem foi dividida em 8 partes e foram pegos 7 partes. Foco no conteúdo, então. Ainda agora a explicação, olha lá. O primeiro, encontramos uma fração equivalente para igualar os denominadores. Quando a gente fala fração equivalente, nesse caso 1/4, a figura que estava dividida em 4 partes foi dividida em quantas partes? Em 8. Foi dividido em 8 partes. Quantos que ficaram laranja? Para vocês na tela aí aparece amarelo, né? É laranja mesmo? É que daqui dá a impressão de amarelo. Quantos ficaram laranja? 2. Agora, se eu pegar 2/8 com mais 5/8, vai dar um total de 7/8. Então, lá. Depois que a gente fez os denominadores ficarem iguais, os numeradores, a gente mantém o denominador e soma os numeradores, tá bom? Então, só para lembrar, vai piscar a tela ali, meu Deus do céu. 1/4 mais 2, mais 5/8 é igual. Então, vamos trocar esse 1/4 por 2/8, que são frações equivalentes. 2/8. Denominadores iguais agora, mantém o denominador e soma os numeradores. 7/8. Tranquilo? Próximo. Subtração de frações de mesmo denominador. Quando os denominadores das frações são iguais, basta subtrair os numeradores e manter o denominador. Olha lá, agora quase igual. Já hoje a gente estava somando. Agora você está fazendo o quê? Uma conta de menos, uma subtração. Se isso aqui equivale a 3/5 e o vermelho equivale a 2/5, denominadores iguais, eu mantenho o denominador e faço as contas de cima.
3 menos 2 dá 1. Então, seria a mesma coisa que eu pegar esses 3/5, tirar isso e tirar isso. Vai ficar 1/5, que nem ficou a última imagem aqui. Certo? Agora, e quando os denominadores forem diferentes? Olha lá. Subtração de frações, de fração com denominadores diferentes. Quando os denominadores das frações são diferentes, precisamos seguir 2 passos. Veja, primeiro, eu tenho que fazer os denominadores serem iguais. Já hoje eu peguei o 4 e multipliquei por 2 para dar 8. Eu posso fazer o 3 vezes alguém para dar 2? O número inteiro? Não, né? Tabuada tem 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 1 é 3, 3 vezes 2 é 6, então não deu. Eu posso pegar o número 2 e multiplicar por um número inteiro que dê 3? Não, né? Então eu tenho que achar o mínimo múltiplo comum. Como que eu acho esse mínimo múltiplo comum? Tem aquela forma de fazer a fatoração pelo MMC. Hoje eu vou ensinar de outro jeito. Um jeito mais trabalhoso de fazer, porém mais fácil de entender. Você vai fazer a tabuada do 3. Qual que é a tabuada do 3? 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Vamos parar por aqui. Vocês viram a tabuada aqui que eu acabei de fazer? Agora eu vou fazer a tabuada de quem? Quem é o outro denominador? 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Agora eu pergunto para vocês, olhem nas duas tabuadas. Lembrando que o 0 é múltiplo de todos os números, então o 0 não conta. Quem é o menor múltiplo comum? O que é isso, múltiplo comum? Qual que aparece na tabuada dos dois? 6. O 6. Tem mais? Teria. Se eu continuasse a tabuada, ia ter um monte. Mas o 6 é o menor. Agora, eu quero fazer esse 3 virar 6. Por quantos que eu multiplico o 3 para virar 6? Por 2. Se eu multipliquei a parte de baixo por 2, o que eu tenho que fazer em cima? Multiplicar por 2. E aí eu vou ter uma fração equivalente. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. Quer dizer que esse verde, que era 2/3, pode virar 4/6? Como assim? É só você fazer as divisões aqui no desenho. Eu multipliquei por 2, né? Quer dizer que cada parte inteira virou 2 partes. Cada parte da fração virou 2 partes. Então eu dividi aqui, ficou quantas partes esse pedaço que era 1? Ficou 2 aqui, né? E essa outra que era 1, dividi, ficou quantas? 2 de novo. Essa outra, dividi, ficou 2. E o total, ficou quantas partes agora? O círculo inteiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entenderam? Então ficou 6. Quantas está verde? 1, 2, 3, 4. Olha a fração equivalente. Agora eu vou fazer a mesma coisa no laranja. Na tabuada do 2. Quem vezes 2 para dar 6? 3, né? E se eu multiplico de baixo por 3, o que eu tenho que fazer com o de cima? Multiplicar por 3. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. Então a fração equivalente a meio com o denominador 6 é 3/6. Será? Ó, você vai pegar cada parte inteira e vai dividir em 3 partes iguais. Agora a figura inteira ficou dividida em quantas partes iguais? 6. Quantas estão laranja? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantas estão laranjas? 3. 3/6. Agora minhas frações são equivalentes? Sim ou não? São. São com denominadores iguais? Sim. Agora eu faço a conta de menos, porque a conta minha era de menos. Como que eu faço quando eu tenho frações com denominadores iguais agora? O que eu faço com o denominador? Coloca ele embaixo. Continua sendo 6? Não faz 6 menos 6? Não, né?
Mantenho o denominador e faço a conta de cima. 4 menos 3 dá quantos? Quantos que dá? 1. Muito bem. Então, qual é o resultado dessa subtração? 1/6. Muito bem. Aí, ó, se você pegar essa imagem, que é a verde, e tirar 3 unidades, que seria a laranja, tira essa, tira essa, tira essa, ficou só uma verdinha, né? Uma de um total de 6. Certo? Aqui ele vai explicar o que eu expliquei, então vou ler de maneira mais rápida aqui para vocês, ó. Multiplicou a primeira fração por 2 e por 2, né? O 2 o numerador, 2 o denominador, achou 4/6. Pegou o laranja lá, que era 1/2, multiplicou por 3 o de cima e o de baixo, e ficou 3/2, que é a mesma coisa que a metade. Depois disso, faz a subtração. Denominadores iguais, mantém o denominador e faz a conta de cima. Era 4 menos 3, 1. 1/6. Agora é com vocês, na prática. Calcule o resultado de cada adição a seguir. Então agora vocês vão calcular essa soma. A letra A, a letra B, a letra C e a letra D, tá? Eu vou tirar o tique de certo aqui. 5 minutos. Vou apertar pause e vocês vão ter 5 minutos para fazer. Continuando. Calcule o resultado de cada adição a seguir. 2/5 mais 1/5. Os denominadores são iguais? O que eu faço? Mantenho ele e faço a conta de cima. 2 mais 1? 3. Qual foi o resultado? 3/5. Alguém chegou nesse resultado? Sim. Muito bem. A B. Denominadores são iguais? Sim. Sim. Mantenho ele e somos de cima. 7 mais 3. Quantos? 10. 10 onzeavos. Chegaram nesse resultado? Sim. Agora esses dois ficavam um pouco mais difícil, por quê? Porque os denominadores são diferentes. Então, eu tenho que tentar transformar o 6 e o 12 num múltiplo comum. Aí se fala bem assim, se eu for fazer a tabuada do 6, 6 vezes 1 dá 6. Tabuada do 12, 12 vezes 1 dá 12. 6 vezes 2 dá 12. Opa, já apareceu. Quem é o mínimo múltiplo comum? 12. O 12. Então eu posso pegar o 6 e multiplicar por quantos para dar 12? Por 2. E aí se eu fiz isso embaixo, eu tenho que também fazer em cima. 4 vezes 2 dá quantos? 8. 6 vezes 2? 12. Mais... E agora? O 12 eu tenho que multiplicar por quantos para dar 12? Por 1. Então eu não preciso nem multiplicar, é só eu copiar e trazer para cá, né? Porque se já está com o denominador igual, só trazer ele aqui. 5/12. Agora, esse exercício ficou igualzinho a letra A e a letra B. Porque o denominador são iguais. O que eu faço quando o denominador são iguais? Soma os de cima, né? 8 mais 5 dá quantos? 13. E a parte de baixo, eu somo 12 mais 12? Não. Eu copio, mantenho ele. Pronto. Professor, deu uma fração errada. De cima está maior que o de baixo. Pode ter o de cima maior que o de baixo? Pode. A gente chama isso de fração imprópria. Muito bem. Agora aqui, na letra D, se eu pensar que nem de cima, é um pouco mais difícil. Por quê? Na de cima, eu via que se eu multiplicasse o 6 por 2, dava 12, já ficava. Agora aqui não. Se eu multiplicar o 3 por quem para dar 5? Tem o resultado 5 na tabuada? O 3 não. Então eu vou montar a tabuadinha. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Vou fazer a do 2, a do 5 um pouco. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. Já apareceu o igual nos dois lados? Quase. Então o que eu faço? Eu continuo. 3 vezes 4,
12. 5 vezes o 4, 20. Apareceu um igual dos dois? Não. 3 vezes 5, 15. 5 vezes 5, 25. Apareceu igual nos dois? Apareceu. Apareceu quem? 15. Então, o mínimo múltiplo comum entre o 3 e o 5 é o 15. Agora, preste atenção. Eu tenho que multiplicar o 3 por quantos para dar 15? Por 5. E o de cima também multiplico por 5. 3 vezes 5, 15. 2 vezes 5, 10. Que sinal que está aqui? Mais o 5. Eu tenho que multiplicar por quantos para dar 15? Por 3. O 13 em cima eu tenho que multiplicar por quantos? 3. Por 3. Por quê? Porque embaixo foi multiplicado por 3. Aí eu tenho que fazer o mesmo em cima. 13 vezes 3, 39. Agora o que eu faço? Quem que vai ficar embaixo? O 15, porque são denominadores iguais. 10 mais 39, 49. Opa, sorte que tinha trava de segurança. E aí chegamos no 49 quinzeavos. Certo? Alguma dúvida? Alguém tinha conseguido fazer esse e esse? Não, alguns não. O C. O último não deu tempo, né? Por causa do tempo, né? Infelizmente, o material do digital PowerPoint está levando mais tempo do que eles pensaram, né? Então lá, para quem está assistindo pelo YouTube, se gostou, deixa o like e se inscreva no canal. Resolução. Então lá, somou todo o resultado igual, não foi? Foi feito o mesmo procedimento, belezinha. Exercício número 2. Calcule o resultado da subtração entre as frações abaixo. Ou seja, a mesma coisa que nós fizemos. Denominador igual, facinho. Denominador igual, facinho. Denominador diferente, complicou. Aí aqui é um pouco mais diferente ainda, também complica também, tá? Vou apertar pause, 5 minutos para vocês e aí a gente já faz a correção. Então vamos lá. Correção. Letra A. Denominadores iguais. O que eu faço? Copia. Copia, mantém ele. E aí eu faço a conta de cima. 5 menos 2. Quantos que dá 5 menos 2? 3. Quem que ficou embaixo? 3 sétimos. Certo? Então a parte de baixo é 3 sétimos. Agora a letra B. Denominadores são iguais? Sim. O que eu faço? Copio. Ou a gente pode falar mantém. Faça a conta de cima. 14 menos 9. Quantos que dá 14 que tira 9? 5. E embaixo mantém o 21. 5 21avos. Esqueci de fazer uma pergunta. Na letra A, dá para fazer uma simplificação, deixar a fração mais simples, com o denominador e numerador menores? Não, porque é número primo em cima e número primo em baixo. A segunda, dá para fazer uma redução, simplificação de fração? O número 5 é primo, né? Então, só se o 21 dá para dividir por 5. O 21 dá para dividir por 5? Não. Então, parou por aqui. Continuando. Se eu montar a tabuada ali, eu vou perceber que 4 vezes 2 vai dar quantos? 8. Aí eu multiplico de cima também por 2. Aí eu vou chegar nessa fração aqui, ó. Opa! 2 vezes o 7, ou 7 vezes 2? 14. 4 vezes 2? 8. Menos 10. Quem que é embaixo? Oitavos. E aí, mantenha o denominador e faça a conta. 14 menos 10. Quantos que dá? 4. Opa, coloquei 10 menos 10. 14 menos 10, 4. E o 8 manteve. Professor,
dá para simplificar por 2, não dá? Sim ou não? O de cima é par, o de baixo é par, dá para dividir por 2. 4 dividido por 2. 2. 8 dividido por 2. 4. Os 2 é par ainda. Dá para dividir por 2 de novo. Dá para simplificar ainda mais. 2 dividido por 2. 1. 4 dividido por 2. 2. Não, fiz errado aqui. Não, tá certo. É isso mesmo. Meio. Metade. Agora, tinha outro jeito de fazer ainda. Não precisa apagar o de vocês. Vou mostrar para vocês outro jeito de fazer. Será que vai chegar a mesma resposta? Preste atenção. Você pode perceber também que se eu dividir o 8 por 2 e o 10 por 2, vai dar uma fração equivalente também à primeira. 7 quartos eu copio, menos 10 dividido por 2, 5. 8 dividido por 2, 4. Ó, denominadores iguais. Mantenho o denominador e faço a conta de cima. 7 menos 5, 2 quartos. Simplificando por 2, vai dar meio. Tranquilo? Mesma resposta. Agora a última. A última, a gente pode achar um múltiplo comum. Esse eu não ensinei ainda. Para você achar o múltiplo comum, depois que você chega na resposta, você faz a simplificação. Fazendo os dois métodos também. O múltiplo comum é você multiplica um denominador pelo outro. Quantos que dá? 10 vezes 8? 80. Então, você multiplicou o 10 por 8, em cima você tem que multiplicar por 8 também. Aí o outro, você fez 8 vezes 10, o de cima também tem que fazer vezes 10. Aí, 16 vezes 8. 16 vezes 8. 8 vezes 6, 48. Subiu 4. 8 vezes 1, 8. Com mais 4, 12. Deu 128. Agora aqui. 5 vezes 10, 50. É isso mesmo? Diego, você que fez a conta? Não, né? Eu acho que eu errei alguma coisa aqui. Ixi. Eu vou finalizar essa aula lá em casa, eu vou fazer a correção do restante e envio para vocês, tá bom? Podem guardar no material que vocês vão trocar de turma. Enquanto isso eu vou terminar essa aqui. Então lá. Vocês que saem. 80. Vou fazer um outro aqui que é do jeito que a Nath fez, né, Nath? Ela achou que o 5 multiplicando por 10 e o 8 multiplicando. Desculpa, o 10 multiplicando pelo 4 e o 8 multiplicando por 5, a gente acha denominadores de 40. E aí eu faço 16 vezes o 4. 4 vezes 6, 4, subiu 2. 1 vezes 4, 4, mais 2, 6. 64. E aqui, 25. Mantenho o denominador 40. 64 menos 25. Empresta. Tchau. Falou, Isaac. Até mais. Até amanhã. 39,40 avos. Obrigado. 39,40 avos. Infelizmente, acabou a nossa aula. Não deu tempo de terminar. Aí, como eu combinei com meus alunos, eu ia gravar. Mas antes de a gente gravar essa parte, eu gostaria de fazer mais uma observação que a gente estava fazendo lá, né? Quando a gente falou de multiplicar por 8, a parte de baixo a parte de cima, e por 10, a parte de baixo a parte de cima, na verdade estou fazendo o quê? Estou pegando esse numerador, multiplicando a primeira fração, tanto o numerador quanto o denominador por ele. E depois inverto, e aí eu acho o múltiplo comum, não é o mínimo múltiplo comum, né? E aí, quando a gente faz 16 vezes 8, 8 vezes 6, 48, subiu 4, 8 vezes 1, 8, com mais 4, 12. Então, eu descubro que a primeira fração, eu posso 8 vezes 10, 80, e aí ficaria 128,80 avos, equivalente a 16 décimos.
A outra fração, né, é uma subtração. 8 vezes 10, 80. 5 vezes 10, 50. Fazendo a subtração aqui, permanece o denominador. Aí faz 128 menos 50. 8 que tira 0, 8. 5 que tira 2 que tira 5 não dá, impressa, fica 12. 12 dezenas que tira 5 dezenas, fica 7. 78 oitentaavos. Mas, como são dois números pares, eu posso fazer a simplificação. 78 dividido por 2, 39. 80 dividido por 2, 40. 39/40. Tranquilo? Não dá para reduzir mais do que isso. Aqui está a resposta que nós tínhamos chegos também. Tranquilo? Para quem assistiu pelo YouTube, se gostou, deixa o like e se inscreva no canal. Subindo a resposta para a gente confirmar, para a gente fazer a conferência. 3/7, 5/21, meio, né, que a gente chegou a fazer a simplificação até ficar na forma reduzida. E 39/40, que poderia ser também 78/80, daí não está na forma reduzida. Próximo exercício. Foco no conteúdo, não é nem exercício. Problemas com adição de frações. No vídeo ao lado temos a resolução de um problema envolvendo a adição de frações. Então vamos assistir esse vídeo para a gente ver o que ele diz. Cindy, que não é a Lauper, e Michael, que não é o Jackson, precisam de um galão de tinta laranja para a abóbora gigante que estão fazendo para o Halloween. Deixa eu tentar deixar a tela cheia. Cindy tem 2/5 de um galão de tinta vermelha. Michael tem meio galão de tinta amarela. Se misturarem as tintas, eles vão ter o galão que precisam? Vamos pensar. Vamos somar os 2/5 de galão da tinta vermelha. Vamos somar com o meio galão de tinta amarela e ver se o resultado dá um galão inteiro. Assim, sempre que somar frações, como aqui em cima, não estamos somando a mesma coisa. Aqui são 2/5, aqui somamos meio. Para poder somar essas duas coisas, a gente precisa de um denominador comum. E o denominador comum, ou o menor denominador comum para usar, é o número que é o menor múltiplo tanto do 5 como do 2. Como 5 e 2 são números primos, o menor número será seu produto. 10 é o menor número em que podemos pensar que é divisível tanto por 5 como por 2. Agora é bom reescrever cada uma dessas frações com 10 como denominador. 2/5 será algo sobre 10. E meio será algo sobre 10. Para ajudar a visualizar, eu vou desenhar uma grade. Vou desenhar uma grade com décimos. Tem esta e esta outra aqui. Assim, cada uma delas está em décimos. Esses são 10 segmentos iguais divididos nessa barra. Agora é visualizar com o que se parece 2/5 nesta barra. Ela está dividida em décimos. Se a gente dividisse essa barra em quintos, a gente teria... Vou fazer isso na mesma cor. Teria uma divisão, 2, 3, 4. Observe, se acompanhar as marcas vermelhas, cada uma delas é 1/5 da barra. E tem duas delas, então dá para ir da primeira para a segunda. Essa parte da barra representa 2/5 dela. Agora é fazer o mesmo para o meio. Vamos dividir esta barra exatamente na metade. Vamos lá. Dividir exatamente na metade. E meio representa literalmente 1 de 2 seções iguais. Assim, é 1 vezes meio. Agora, para ir de 5/5 para décimos, basicamente é pegar cada uma dessas seções iguais e multiplicar por 2. E você tem 5 seções iguais. Divida cada uma delas por 2 para ter o dobro delas. Agora tem 10 seções iguais. Estas duas seções que sombreamos, bom, multiplique por 2 da mesma maneira. Esses 2 vão se transformar em 4 décimos.
4 décimos. E dá para ver isso nas partes que sombreamos no começo. Se olhar para os décimos, vai ter 1 décimo, 2 décimos, 3 décimos e 4 décimos. Aqui é a mesma lógica. Se tem duas metades e quer transformar em 10 décimos, tem que pegar cada uma das metades e dividir em 5 seções. Você terá um número 5 vezes maior de seções. Assim, para ir de 2 para 10, a gente multiplica por 5. De forma similar, essa seção sombreada em amarelo, que é meio, vai se transformar em 5 décimos. Vamos multiplicar por 5. Outra maneira de pensar, o que fizer com o denominador deve fazer com o numerador. Caso contrário, altera o valor da fração. 1 vezes 5 será 5. E quando sombreamos esse meio, você olha para os décimos que são iguais a 1, 2, 3, 4, 5 décimos. 5 décimos. Agora estamos prontos para somar. Para somar essas duas coisas. 4 décimos mais 5 décimos, bom, vai ser igual a um determinado número de décimos. Vai ser igual a um certo número de décimos. Vai ser igual a 4 mais 5 décimos. E dá para visualizar de novo. Vou desenhar a nossa grade de novo aqui. 4 mais 5 décimos. Vou fazer em cima da lata de tinta aqui. Vou pintar os 4 décimos. Então, 1, 2, 3, 4. E agora vou pintar 5 décimos. Observe que isso é exatamente o 4 décimos, que é exatamente o 2 quintos. Vamos pintar 5 décimos. 1, 2, 3, 4 e 5. No total tem quantos décimos? Temos um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora 9 décimos estão sombreados. Temos 9 décimos de um galão de tinta. Então a resposta para a pergunta, se eles misturarem as tintas, vão ter o galão que precisam? Não! Eles terão menos que um galão inteiro. Um galão inteiro seria 10 décimos, e eles têm só 9 décimos. Então eles não têm tinta suficiente. 2 quintos é menos do que meio, dá até para visualizar isso aqui. Se tenho algo menor que meio, mais meio, não terei o inteiro. Então dá para pensar dos dois jeitos, mas desse é possível somando as frações. Muito bem. Então isso aí foi a aula do Khan Academy. Vamos voltar lá no PowerPoint. Próximo passo. Problemas com subtração de frações. Confira a resolução de um problema envolvendo a subtração no vídeo ao lado. Então vamos assistir mais um vídeo do portal do Khan Academy. Então vamos lá. Silvia está plantando pés de tomate e estudando a altura deles. Eis os dados. O pé de tomate salada mede 3 pés e 1/4. O italiano mede 2 pés e 7/8 e o cereja mede 3 pés e 1/2. A pergunta é, qual é a diferença entre a altura do tomate salada, que é esse aqui, e do tomate italiano? Do tomate italiano. Querem saber a distância entre essas duas alturas. Então a altura do tomate cereja não é importante para esse problema. Queremos saber a diferença entre essas alturas. Então vamos subtrair a fração menor da fração maior. Queremos saber quanto dá 3 e 1/4 menos 2 e 7/8. 2 e 7/8. A primeira coisa é converter esses dois em números mistos. Ora, eles já são números mistos, então quero converter em frações impróprias. Portanto, 3 e 1/4 é igual a 3 mais 1/4, que é igual a 12/4 mais 1/4. Isso é igual a 3 mais 1/4. E vamos subtrair disso 2 e 7/8. 2 e 7/8 é igual a 2 mais 7/8. 2 é igual a 16/8 mais 7/8. Essa é a conta que temos que fazer. Quanto dá 12/4 mais 1/4? Dá 13/4, ou 13/4. E quanto dá 16
sobre 8 mais 7 sobre 8, 23 sobre 8. Nossa conta será menos 23 sobre 8. Agora vamos subtrair uma fração de outra, mas temos denominadores diferentes. A gente só pode calcular quando tiver o mesmo denominador. Qual é o menor denominador comum de 4 e 8? Qual é o menor número divisível, tanto por 4 como por 8? Bom, 8 é divisível por 8 e também é divisível por 4. Se reescrevermos 13 sobre 4 com 8 como denominador, estaremos prontos. Vamos tentar fazer isso. Vamos pôr o 8 como denominador das duas frações. Essa aqui já é 13 sobre 4, tem que ter o 8 como denominador. Para passar de 4 a 8, temos que multiplicar o denominador por 2. Para não mudar o valor da fração, temos que multiplicar o numerador exatamente pelo mesmo valor. Temos que multiplicar por 2, portanto, 26 sobre 8. E de 26 sobre 8, vamos subtrair 23 sobre 8. Então, o resultado é sobre 8, 26 menos 23, que é igual a 3. Portanto, 3 sobre 8. A diferença entre as alturas dos pés de tomate é de 3 sobre 8. Fizemos todos os cálculos usando a unidade pés, portanto, é 3 sobre 8 pés. Muito bem, terminamos mais um vídeo do Khan Academy. Agora vamos pensar em como multiplicar. Vamos para o PowerPoint. Continuando. Na prática, corrida das operações. Entre frações, vamos aplicar o que aprendemos acerca da adição e da subtração entre frações por meio de um jogo. Do jogo a seguir, divirtam-se. Então a gente vai clicar aqui no jogo. Para quem está assistindo pelo YouTube, meus alunos que também não deu tempo, tem na descrição do vídeo o link para esse jogo, tá? Então vamos lá. Play. Nome, a gente coloca o nome que a gente quer, né? Ricardo. Avançar. Jogar agora. Eu vou disputar contra esses. Start. Começou. Olha lá. 6 décimos menos 4 décimos dá 2 décimos. 2 décimos é a mesma coisa que 1/5. Acertei, meu carrinho andou. 1 sexto mais 5 sextos dá 6 sextos. E 6 sextos é a mesma coisa que 1 inteiro. Ou seja, 1 sobre 1. Acertou. 5 sextos mais 2 sextos dá 7 sextos. 2 terços mais 1 terço dá 4. Dá 3 terços, que é a mesma coisa que 1 inteiro. Meio com mais meio dá 1 inteiro. 2 sextos com mais 1 sexto, 3 sextos, que é a mesma coisa que meio. 1 décimo menos 1 décimo dá 0. E 0 dividido por qualquer coisa é 0. 2 quartos mais 3 quartos dá 7 quartos. Não, 5 quartos, desculpe. Daí, 6 sextos menos 6 sextos dá 0. Aí, cheguei, ganhei em primeiro lugar. Então, para quem quiser brincar, tem essa alternativa aí para tentar brincar, tá bom? Vamos sair da tela inteira e vamos dar continuidade. Continuando. Na prática, problema de adição e subtração. Vamos resolver alguns problemas que envolvem adição e subtração de frações. Lembre-se de registrar seus cálculos. Acompanhe a atividade no link a seguir. Então, vou deixar... Opa! Ele não roda o jogo aqui. Eu tenho que abrir o jogo em uma nova tela. Então, vamos lá. Play. Prepare-se. Na adição e subtração de frações, precisamos, para operar, dividir os denominadores e igualar os denominadores. Então, tanto na adição quanto na subtração, precisa estar com denominadores iguais. Próxima pergunta.
1/3 menos 1/6. Então, vamos igualar aqui. 1/3 menos 1/6. Multiplicando por 2, dá 2/6 menos 1/6, que dá 1/6. Vamos ver se tem a resposta. 1/6 aqui. Muito bem. Próxima. Pergunta número 3. 11/6 mais 10/7. 11/6 mais 10/7. Denominadores estão diferentes. Eu tenho que deixar o denominador igual. Vou multiplicar isso aqui por 7, isso aqui por 7. 77 é 42 avos. Agora multiplico por 6, multiplico por 6. Mais 60 42 avos. Dá 42 avos. 77 mais 60. 7, 13, 137, 42 avos. 137, 42 avos. Não, errei alguma coisa. Deve ser essa. Vamos ver. Deixa eu ver onde que eu errei aqui. Pior que não dá tempo de eu continuar. Se eu ver lá onde que eu errei. Aí, bônus. Enquanto eu sorteio o bônus, eu vou ver onde que eu errei. 77, 42. 60, 42. Não sei onde que deu erro lá. Na alternativa. Depois, na hora que acabar o vídeo, eu vejo onde que eu errei. Nossa senhora, velocidade 2 vai piorar. Agora não vai dar tempo de eu fazer conta lá. Ou vai ficar mais lento. 1/5 menos 1/3. 9 15avos menos 5 15avos. Vai dar 4 15avos. Desespero, o tempo correndo. Próximo, acho que é a última pergunta. 3/4 mais 12/4. Denominadores iguais, continua sendo 4. 3 com 12, 15. 15/4. Alternativa A. Muito bem. Terminamos o Kahoot. Acho que não deve ter mais uma questão. Muito bem. Vamos dar continuidade no PowerPoint. Continuando então. Encerramento. Como calculamos adições e subtrações com denominadores iguais? Mantenha o denominador, né? Adição ou subtração. Eu mantenho o denominador e faço as contas de cima, tá? Dos numeradores. Como calculamos adições e subtrações com denominadores diferentes? Eu faço o quê? Eu encontro um denominador igual. Eu tenho que deixar eles iguais, né? Um jeito de você fazer é achar o MMC, ou você faz o quê? Multiplica um pelo outro, né? Daí aqui vai dar 30. Aí você multiplicou aqui por 3, você vai multiplicar o de cima por 3 também. Aqui se multiplicou por 10, se multiplica o de cima por 10 também. E depois resolve as partes de cima, tá bom? Então, denominadores diferentes, eu tenho que igualar os denominadores encontrando frações equivalentes. Próxima atividade, aprofundando. A seguir você encontrará uma seleção de exercícios extras que ampliam as possibilidades de prática, de retomada e aprofundamento do conteúdo estudado. Vamos lá? Questão número 1, Fundatec 2024. Adicionando 2/3 a 5/2, obtemos, então, adicionando 2/3 a 5/2, temos o quê? Denominadores diferentes. Então, você que está pelo YouTube, aperta pause, tenta resolver, marca a alternativa que você chegou e depois dá o play para ver se você acertou ou não. Então, mínimo múltiplo comum entre o 2 e o 3, entre o 2 e o 3 vai ser o 6, né? Você pode fazer a fatoração ou procurar na tabuada. Então, eu já sei que aqui vai ser 6. Como eu tenho que achar frações equivalentes, os dois vão ser 6. Eu multipliquei o 3 por quem?
por 2 para dar 6. Então eu faço a mesma coisa de cima. 2 vezes 2 dá 4. Agora, para o 2 virar 6, eu multipliquei ele por 3. 2 vezes 3 deu 6. Eu faço a mesma coisa de cima. Multiplico por 3. 5 vezes 3, 15. Como é uma adição, 4 mais 15, 19. 19 sextos. Alternativa correta, letra D. Poderia estar uma alternativa com número misto. Só por curiosidade, como que eu descubro o número misto? Eu divido o numerador, que é a parte de cima maior, né? É uma fração imprópria, então ele pode ser um número misto. 19 dividido por 6, 3 vezes 6 dá 18, sobra 1. Então o número misto seria 3 inteiros e 1 sexto. Tá bom? Então a alternativa correta, letra D. Para quem assistiu pelo YouTube, se gostou, deixa o like e se inscreva no canal. Então vamos lá, dando continuidade. Olha lá, letra D, 19 sextos. Comentário: encontramos frações equivalentes, fizemos a soma, deu 19 sextos. Segundo aprofundando, IBFC 2024. Um tanque possui 3/4 de sua capacidade preenchida com água. Se 2/3 da água é retirada do tanque, a fração representada de água, a fração que representa a quantidade de água restante em relação à capacidade total do tanque é, então eu vou desenhar para a gente entender. Um tanque que cabe uma quantidade de litros, que pode ser dividida em 4 partes iguais, está preenchida com 3/4. Foi retirado 2/3. Se retira 2/3 da água, se 2/3 da água é retirada, então tem aqui essa quantidade de água. A gente teria que dividir ela em 3 partes e tiraria 2. Tiraria essa parte e essa parte. Então esvaziaria aqui. Qual foi a quantidade que ficou lá? 1/4, né? Então ficou 1/4. Olha para você ver, o tanque inteiro tinha sido dividido em 4 partes. E ficou uma parte só, né? Porque foi tirado 2/3. Ah, professor, mas e se eu for ruim para desenhar? Você pode fazer a conta. 3/4 menos 2/3. Denominadores diferentes, eu tenho que achar o mínimo múltiplo comum. Vou mostrar para vocês como que acha o mínimo múltiplo comum. Coloca os dois números na frente e começa a fatorar pelos números primos, tá? Começando o menor número primo, é o 2. Um dos dois dá para dividir por 2? Sim. Então você copia o primeiro, que 3 não dá para dividir por 2 sem dar resto, né? Que não pode dar resto, tem que ser exato. 3 dividido por 2 não dá, deixa o 3. 4 dividido por 2 dá 2. Dá para dividir por 2 de novo sem dar resto? O 3 não, copia. O 2 dá 1. Um desses dois dá para dividir por 2 ainda? Não mais. Então vou para o próximo número primo, que é o 3. 3 dividido por 3 é 1. 1 não dá para dividir por 3, pronto, acabou. O mínimo múltiplo comum seria a multiplicação de todos esses números, que seria 2 vezes 2 vezes 4. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16. Então, opa, eu fiz errado aqui, não é 4 não, é 3. Aí, 2 vezes... Opa, calma. Vamos de novo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. O mínimo múltiplo comum é 12. E aí agora, vamos lá. O 4 eu tenho que multiplicar por quantos para dar 12? Por 3. E aí eu faço a mesma coisa de cima. 3 vezes 3 dá 9. O 3 eu tenho que multiplicar por quantos para dar 12? Por 4. Fazer 3 vezes 4, 12. Faço a mesma coisa de cima. 2 vezes 4, 8. Aí chegou a 9 dozeavos e 3 dozeavos. Então ficaria 1 dozeavos do tanque. Então, agora ficou confuso. Se da água retirada do tanque, a fração, se 2/3 da água é retirada do tanque, que fração representa a quantidade de água em relação à capacidade total do tanque? Ai, ai, ai. Aparentemente a resposta é 1/4 pelo desenho, mas pelos cálculos seria 1 dozeavos. E agora? Vamos analisar bem?
Um tanque tem a sua capacidade de 3/4 preenchida. Imagina que era de 100 litros. Então ela tem 100 litros. Cada quarto é 25 litros. Ela tem 75 litros de água lá, certo? Se 2/3 da água que está lá é retirada do tanque, que fração representa a quantidade? Então, 75 dividido por 3, 2 vezes 3, 6, sobrou 1, abaixou 5. 5 vezes 1, vezes 3, 15. Então, cada terço é 25. Quando foi tirado do 20, ficou 50. Foi tirado 50 litros. Então, ficaria 75 menos 50, restou 25 litros lá dentro. E se ele cabia 100, 25 centavos, fazendo a simplificação por 25, vai dar 1/4. Então a alternativa correta mesmo é 1/4. Se a gente fizer o 3/4 menos 2/3, vai dar 1/12. E não é bem isso não, tá? Então, o jeito correto de fazer a conta aqui é uma coisa que a gente nem reviu ainda, nem fez a revisão. Que seria o quê? Eu tenho 3/4 de água e foi tirado 2/3. Ficou 1/3 lá. Então eu tenho que descobrir quanto é 1/3 de 3/4. Você tem que fazer a multiplicação aqui, ó. Oh, meu Deus. A multiplicação. Aí ficaria 1 vezes 3, 3. 4 vezes 3, 12. 3/12. Ao fazer a simplificação por 3, ficaria 1/4 do tanque, tá? Vamos ver o que o material vai responder. Acredito eu, a resposta correta é 1/4. Mas acredito eu que o material vai iludir a gente, vai falar que é 1/12. Vamos ver? Para quem gostou da explicação, deixa seu like e se inscreva no canal. Ah, não, tá certo. 1/4, tá? Então, vamos lá. Viu? Ele simplesmente, o material que está falando sobre adição e subtração de frações, ele envolveu uma multiplicação de fração. Então, vamos só ler aqui, ó. Considerando que C representa o tanque cheio, iniciamos com 3/4 vezes C. Se 2/3 do tanque será retirado, o que sobrará 1/3. Então, 1/3 de 3/4 é quando você multiplica 1 vezes 3 e 3 vezes 4, que vai dar o quê? 3/12. Simplificando, fica 1/4 da capacidade. Tranquilo? Quase que eu caí na pegadinha. Os criadores desse material digital utilizaram as seguintes referências para criar o material digital. Essas referências também. E assim chegamos ao fim de mais um material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Se possível, se inscreva no meu canal.